Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo o que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus e para isso nós criamos este canal para trazer o melhor conteúdo da nossa igreja Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Quero agradecer também nesta oportunidade ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela honra de nos escalar para este trabalho, este evento, embora o pastor, conhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, debilidades, mas tem nos permitido estar dando uma parcela de cooperação na obra do Reino de Deus. Quero também externar minha gratidão ao coordenador da área, pastor Manassés Silva de Araújo. Deus em Cristo continue vos abençoando, bem como toda a sua família, o vice-coordenador e aos demais obreiros, operadores, presbíteros que estão na minha retaguarda, que com certeza estarão intercedendo por nós. Conheço que Machado é emprestar, entendo das minhas dificuldades, mas eu creio que nesta noite, se a igreja orar, o Senhor nos dará uma palavra. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, conforme já foi dito pelo nosso pastor, será a página número 21, continuidade do estudo desse simpósio de doutrinas bíblicas, que tem como tema este ano, esta edição de 2025, os discípulos de Jesus. Possui aí a lição, nós iremos estar meditando na aula de número 3, a página de número 21. Em verdade que já foi estudado, já foi trabalhado na primeira aula, como bem falou o pastor, e na primeira aula nós tivemos uma síntese acerca do que é ser um discípulo, um seguidor, e dentro da explicação, uma explicação bem apurada e ao mesmo tempo simplificada. O discípulo é um aprendiz, é um aluno, e de uma forma mais aplicada é alguém que imita aquele a quem está na frente orientando. Então, discípulo, nós aprendemos na primeira aula, é alguém que adota as práticas, as regras, e alguém que está ali à frente o ensinando. Eu quero ler o verso de número 13 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que é o texto base, é o texto-chave para o início desta terceira lição. É verdade que estaremos estudando sobre Mateus e Tomé. A primeira aula que nós tivemos foi acerca de André e Tiago, e essa terceira aula nós estaremos estudando acerca de Mateus e Tomé. E o versículo, o tema, o versículo-chave de abertura desta terceira aula está no capítulo 3, versículo 13, onde fala da eleição, do comissionamento de Jesus para com os seus discípulos, que diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Vamos ler junto, como se fosse um coral, um jogal bem bonito. Vamos lá, todos possuem aí a lição, capítulo 3, versículo 13 de Marcos, no já, toda a igreja, 1, 2, 3 e já. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Aqui, esse texto está falando acerca do momento em que Jesus reuniu os seus discípulos. Ali, Jesus já havia escolhido os chamados, vocacionado os seus discípulos, e pelo que Marcos nos apresenta, é como se Jesus os reunissem naquele momento ali, todos os seus discípulos. Jesus estava ali reunido no monte, com a finalidade que nós iremos ver mais à frente, e a aula de número 1 explicou que a finalidade desse comissionamento era para que eles fossem enviados para pregar a palavra. Quando a gente observa, meus amados irmãos, a
agora a página de número 22. Nós vamos ter a introdução, a reflexão e os objetivos a serem abordados. A reflexão nos diz o seguinte: nos diz que um discípulo de Jesus é, antes de tudo, alguém que experimentou. Isso aqui que coisa interessante. Alguém que experimentou as verdades que professa. Ou seja, aquilo que a igreja professa é algo que a igreja tem experimentado através do Mestre Jesus. Tudo que a igreja prega no Abala Pernambuco, não, irmão Samuel, Pernambuco para Cristo, mas Pernambuco será abalado com a mensagem da palavra. E tudo que a igreja prega, escuta isso aqui, Jesus vai dar um sacolejo, Jesus vai balançar esse estado e servirá de exemplos para os demais. Amém, meus irmãos? Então, tudo que a igreja professa, tudo que a igreja prega, é algo que a igreja experimentou. E o detalhe é que não é uma expressão, ou seja, o que a igreja professa não é um testemunho de terceiros. O que a igreja professa é o que a igreja tem vivido e tem experimentado através do Evangelho. Então, um discípulo de Jesus é, antes de tudo, alguém que experimentou as verdades que professa. Estaremos também observando dois objetivos, e o primeiro objetivo é extrair lições da vida do racional Tomé e do regenerado Mateus. E o segundo objetivo é o seguinte: nós iremos compreender o quanto a graça divina muda os nossos conceitos. A graça tem essa particularidade de mudar os nossos conceitos. E a introdução nos diz que certamente algum de nós já ouviu falar a frase: não seja como Tomé. Tomé, na sua incredulidade, segundo a Bíblia, virou motivo de alguém classificar outra pessoa que não tem muita fé, chamá-lo de Tomé. As dúvidas desse discípulo o tornaram símbolo de incredulidade e ceticismo e desconfiança, mas que podemos extrair construtivamente da sua vida como discípulo de Cristo. Ou seja, o que é que nós podemos extrair da vida de Tomé como discípulo de Cristo? Algo positivo diante de um quadro de um homem com tanta dúvida. O que é que podemos extrair da vida de Tomé de forma positiva? Nós iremos aprender aqui. Tomé era falho, lembra a nossa vida, falho, mas não descartável. E daí já temos a ideia que, quando usamos a expressão descartável, automaticamente temos a ideia de que na olaria de Deus nenhum vaso é jogado na lata do lixo. Na olaria de Deus, quando o vaso se quebra, o oleiro coloca o barro de novo sobre as rodas, molha com água e faz de novo um vaso novo. Você pode dizer amém nesta noite? Então, Tomé era falho, mas não era descartável. Jesus, ele não descarta nenhum dos seus discípulos. Era racional, mas não cético. Afinal de contas, o que significa esta palavra? Um cético. Sim, cético pode ser definido como um indivíduo que costuma questionar as verdades absolutas. E aí está a diferença entre ser racional e ser o cético. Porque Tomé, ele acreditava apenas naquilo que ele via e queria explicações humanas dentro da razão. Mas ele estava ao lado de um mestre que exerceu o seu ministério, ensinando seus discípulos e formou em aula integral, de manhã, de tarde e à noite, para onde ia, ensinava os seus discípulos. Jesus teve, em verdade, que pouco tempo, apenas 3 anos, pois Lucas registra no capítulo de número 3, versículo 22, que Jesus, como Lucas é historiador, eu acho interessante este posicionamento de Lucas,
capítulo 3, versículo de número 23, Lucas vai dizer que Jesus, quando começava a completar 30 anos de idade, como se cuidava. Lucas está fazendo alusão ao início do ministério da pessoa de Cristo, quando ele deu início ao seu ministério. Ou seja, dentro da cultura judaica, todo sacerdote, para ser sacerdote, precisava completar a idade que nos costumes judaicos já era a idade da maturidade, aonde o homem já se respondia por si só, onde o homem já podia exercer o seu ministério. Davi, segundo a história, foi ungido com 14, mas foi rei aos 30 anos. Quando a gente lê Números capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus vai dizer para Moisés instruir que só poderia fazer parte da construção do tabernáculo aqueles que tivessem a idade da maturidade, que era os 30 anos. Então Jesus deu início com 30, foi ao Calvário com 33. Logo entendemos, nesta rápida introdução, que ele teve pouquíssimo tempo para formar os seus discípulos. Então, no meio dos discípulos, no colegiado de discípulos de Jesus, tinha este homem racional. Ele simplesmente era como um de nós, inconstante e carente de fé. O seu companheiro, que também será estudado ainda na introdução, e também nosso companheiro Mateus, é um ex-coletor de imposto. Quando a gente vai observar essa expressão ex, na Bíblia está cheio de ex-ladrão, ex-prostituta, ex-coletor de imposto, porque Jesus tem negócio com o que o mundo descarta. Jesus disse: vinde a mim todos. Aleluia! Pensei que ia sair um glória mais forte, mas eu vou continuar. Glória a Deus. Na Bíblia está cheio de ex, na igreja também. Quem era você? Quem éramos nós? Jesus foi lá no mundo com a mão ensanguentada do Calvário, abriu a lata do lixo, me tirou de lá, te colocou aqui, te deu um novo nome, te deu banho. Oh, meu Deus do céu! Glória a Deus! Sim, Jesus, ele chamou Mateus da coletoria de imposto, um ex-coletor de imposto, que seguiu Jesus, um homem que experimentou o repúdio da sua nação e encontrou o amor ao lado do Mestre. Mais uma vez somos conduzidos à compreensão da graça divina que alcança a todos indistintamente, a despeito do passado, do temperamento, do caráter, das convicções e das circunstâncias. O Evangelho é fato, a igreja toda conhece, é poder de Deus. O Evangelho é poder, sim, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O chamado ao serviço é de competência exclusiva daquele que chamou os que ele, diga comigo, quis. Diga assim, repita comigo: Jesus chama quem ele quer. Em primeiro lugar, a página de número 23, no ponto 1 da lição, vai falar sobre Mateus. Nós iremos iniciar falando sobre Mateus conforme a lição. E o nome de Mateus é uma tradução grega do nome hebraico que significa dom de Deus. Em alguns evangelhos, esse discípulo é chamado de Mateus, e em outros de Levi. E aqui é onde é que entra a parte histórica. Alguns historiadores chegam a dizer que antes dele ser chamado, quando ele trabalhava na coletoria de imposto, ele tinha esse nome. Seu nome era chamado de Levi. Os historiadores defendem essa questão, que quando ele era coletor de imposto, ele era chamado de Levi, e depois que Jesus o chama, o convida para fazer parte do colegiado, ele recebeu, ou passou a ser chamado de Mateus, conforme Marcos capítulo 2, versículo de número 14. E ele foi comissionado pelo mestre junto ao mar da Galileia. Ele era um coletor de imposto, e a igreja conhece que coletor de imposto, ou funcionário que trabalhava no logradouro público naquela época, cobrando imposto a serviço do governo de Roma, eles eram tidos diante da nação de Israel como um traidor da pátria.
pátria, porque Roma naquela época oprimia a nação de Israel, e todos aqueles que defendiam a Roma, trabalhando para os romanos, eles eram tidos como um traidor da nação. Lembra quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Porque Jesus não faz acepção de pessoa. Quando Zaqueu subiu na árvore, ele também trabalhava nesta área, ele também era um cobrador também de impostos, e a Bíblia diz que Jesus disse: olha, Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Quando Jesus entrou na casa dele, o povo do lado de fora começaram a dizer: este homem está na casa de um pecador. Perceba que eles tratavam de ferro a fogo os cobradores de impostos, porque muitos cobradores de impostos tinham o costume de cobrar além da conta. Então, na cultura judaica, no meio da comunidade judaica, eles tinham ódio dos cobradores de impostos, e também eles diziam que eles não eram dignos de receber o Cristo, de ser salvo. Israel, ele tinha esse conceito consigo, e quando Zaqueu ele está diante de Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu disse: olha, Senhor, se eu tenho defraudado, estava dizendo, se eu passei cheque sem fundo, olha, Senhor, se eu cobrei a mais a qualquer pessoa aqui, eu vou restituir quadruplicado. Jesus disse: não te preocupa não, Mateus, não te preocupa não, Zaqueu, que eu já estou fazendo uma obra na tua vida. Hoje veio na tua casa salvação, porque onde Jesus entra, o arrependimento na hora, aleluia. O homem começa a fazer um exame de consciência e começa a reconhecer que está diante da verdade. Aleluia, aleluia. Então seu passado era indigno. Na letra A do primeiro ponto, os publicanos eram cobradores de imposto que trabalhavam para o Império Romano e eram odiados pelos judeus e considerados traidores, porque cobravam imposto deles a serviços dos romanos e ainda por cima adicionava juros extra para lucrarem sobre os mesmos. Agora, uma questão interessante que eu até pontuei aqui, eu grifei aqui, é que dentro deste ambiente, Mateus foi chamado pelo Senhor Jesus para ser um discípulo, e a lição diz assim: e não hesitou. Ele não hesitou. Quando a lição nos traz esta expressão, que Zaqueu não hesitou, eu fico pensando o seguinte: é que Jesus chama a todos, a graça ela alcança a todos, mas tem um detalhe, é que a graça ela é resistível. É possível sim resistir à graça. Jesus chama a todos. Ele, de braços abertos, quando morreu na cruz do Calvário, ali ele estava perdoando o pecado de toda a humanidade. Sim, Deus amou o mundo e deu ao mundo o seu Filho. Jesus amou o mundo e deu ao mundo a sua vida. O Espírito Santo amou o mundo e convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas tem uma questão: a graça que quer abraçar a todos pode ser resistida. Sim, pode ser resistida. A graça ela é resistida. Todo aquele que abre o coração e deixa Jesus fazer morada, automaticamente o Senhor faz uma obra de transformação. Mateus só foi o que ele foi porque ele permitiu que a graça adentrasse na sua vida e transformasse a sua vida. Quando a gente observa o capítulo 3, versículo 7, quando fala que a graça é resistível, na carta anônima aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 7, está escrito assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto. Ou seja, o Espírito fala, mas é possível o homem resistir à voz do Espírito. O Espírito convida, Jesus convida, a graça quer abraçar o homem, mas é possível o homem no seu coração resistir ao convite de Jesus. Quando a gente observa também outro texto bem contundente, e isso bate de frente com os calvinistas, aqueles que pregam a predestinação, mas a Bíblia mostra que é possível. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador está predestinado. Aonde, irmão Samuel? Predestinado aos céus. Todo aquele que não aceita Cristo como seu Salvador, o que não aceita, está predestinado também. Para onde
irmão Samuel? Para a condenação eterna. Foi Jesus quem disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então aqueles que crê predestinado à salvação eterna, aqueles que não crê predestinado à condenação eterna. Simples assim, conforme diz a palavra de Deus. Outro texto muito forte que fala acerca desta resistência do homem concernente à graça de Deus. Isso está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 51, diz assim a palavra de Deus: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós, veja que expressão, sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Deu para entender aí que Mateus participou da obra de Deus na sua vida. Entendemos rapidamente que a obra da regeneração é uma obra conjunta: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e a cooperação do homem. O homem também precisa cooperar para esta mudança extraordinária. Então a Bíblia vai dizer que Mateus não hesitou, ele não resistiu à graça, ele de bom grado abriu o coração e permitiu ser mudado. Quanto nos entende, digam amém. Essa é a história de muitos discípulos de Jesus, que tiveram seu passado tenebroso mudado pelo chamado glorioso do Mestre. Outra realidade acerca desta mudança pelo chamado do Mestre é o seguinte: para ter a vida mudada, se faz necessário atender ao chamado de Jesus. Para se ter a vida transformada, a vida mudada, é necessário atender o chamado de Jesus. E aqui tem um texto que eu quero ler para a igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Não sabeis que é o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus. Só quem é lavado no nome de Jesus pelo Espírito de Deus, meneia a mão direita assim, dá um brado de glória para Jesus. Mateus era consciente, a letra B do primeiro ponto, Mateus era consciente da misericórdia de Jesus. É atribuída a Mateus a escrita do Evangelho que leva o seu nome. Isso nos revela um homem humilde e transformado por Cristo. Nesta lista dos apóstolos, em Marcos 13, 18 ou em Lucas 6 e 15, escrevem como ele mesmo definiu Mateus, o publicano. Ele não havia esquecido de onde ele havia saído, ele sempre lembrava quem ele era. Mateus, o publicano, ele não se envergonhava de onde ele saiu, ele entendia. Isto revela humildade, isto revela humildade. Tem gente que não olha para trás, não olha para o retrovisor, não. Quem era você antigamente e quem é você agora? Você só está aqui por causa da misericórdia de Jesus, você só está aqui por causa da graça de Jesus, você só está aqui porque ele quis te escolher. Eita, nem é Instagram, nem é WhatsApp, mas compartilha aí, toca no irmão que está do teu lado e diz assim: tu és do grupo de Jesus. Diga assim para o outro: Jesus te escolheu. Diga para ele, diga: Jesus. Compartilha aí. Ele parece que ele está com complexo de inferioridade, achando que não é ninguém, e vem muitos pensamentos negativos, mas Jesus te diz nesta noite: tu faz parte do meu grupo. Aleluia. É do grupo de Jesus. Que coisa boa, né?
fazer parte do grupo de Jesus. Do grupo de Jesus. Quando a gente anda pelo meio da rua, às vezes até sem Bíblia, sem paletó, está trabalhando, está fazendo alguma atividade no dia secular, a gente está indo para a igreja com uma roupa simples mesmo, andando na rua, aí alguém passa por nós e diz assim: Pai do Senhor, irmão. A gente, olha, quem disse que eu sou? Olha, aí passa pela irmã, alguém: Pai do Senhor, minha irmã, nem que a Bíblia está. Sabe o que é isso, irmão? É o brilho. Quem é do grupo de Jesus parece com ele, parece com Jesus. Oh glória! Sabes por quê? Porque nós somos imagem e semelhança dele. A gente não parece com Herodes, não. A gente não parece com o modelo do mundo, não. O modelo do mundo é de forma desordenada, mas a igreja tem um padrão, a igreja tem um modelo, a igreja é o modelo do céu, é o modelo de Jesus. Eita, meu Deus. Mateus não se envergonhava, e com essa atitude Mateus dizia: se não fosse Jesus, eu seria um pecador. Mateus tinha esse sentimento: se não fosse Jesus, eu seria um pecador. Aí onde é que entra o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 6, aonde Jesus reuniu os discípulos e disse assim: olha, vocês pensam que vocês são alguma coisa? Vocês só são alguma coisa por causa de mim. Aí Jesus disse assim: não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Está vendo? Ele dá nome. Antes era Levi, agora é Mateus. Tem gente que antigamente era chamada até por apelido. Na rua que morava, se perguntasse pelo nome dele, ninguém conhecia, porque ele era conhecido por apelido. Mas hoje não. Quando se chega na rua dele, diz: conhece o irmão fulano de tal? Alguém diz: eu sei, ele agora é crente. Antes ele vivia ali na barraca de seu Zé, mas agora ele é crente daquela igreja azulzinha. Ele mora naquela casa ali, naquele número ali, do estado do endereço. Porque Jesus, levanta a tua mão nesta noite, porque tu és o mudado de Jesus. Sim, Jesus. Mateus priorizou a letra C do ponto 1 ainda. Mateus priorizou a vida com Jesus. E no Evangelho de Lucas, que encontramos um detalhe importante, o texto diz assim, em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 28, Lucas vai bem profundo acerca dessa escolha de Mateus. A escolha que Mateus priorizou, ele abriu mão, porque Evangelho é renúncia, Evangelho é cruz. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e depois siga-me. Evangelho é renúncia, capítulo de número 5 de Lucas, versículo de número 28. E ele, referindo-se a Mateus, deixando tudo, se levantou, ou levantou-se e seguiu. Ele deixou tudo, ele deixou a sua banca de coletoria de impostos, ele deixou tudo aquilo que lhe dava lucro, ele deixou tudo aquilo que iria lhe fazer prosperar, tudo aquilo que iria fazer crescer, tudo aquilo que iria aumentar a sua renda. A Bíblia diz que ele deixou tudo, era anteriormente abastado e bem situado diante do Império Romano, mas deixou tudo para seguir a Jesus. Aí tem uma pergunta que não quer calar aqui nesta noite: qual é o teu tudo? Mateus deixou tudo, e eu pergunto aqui nesta noite: qual é o teu tudo? Quantas coisas tiveste que deixar por amor de Jesus? Haverá recompensa? Sim. Mateus capítulo 10, versículo 39: quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Mas eu quero ler outro texto bem forte, que fala acerca deste abandonar tudo e seguir a Jesus. Está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo de número 27. Abra sua Bíblia, por gentileza. Aí foi Pedro. Pedro interrogou Jesus, fez esta pergunta a Jesus, em nome de todos os discípulos. Quem sabe era a dúvida de todos. Mateus capítulo 19, versículo de número 27. Veja o que é que a Bíblia vai dizer. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 27, diz assim a
palavra de Deus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Versículo 28, e Jesus lhe disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, é uma promessa, também vós assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá aqui na terra 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Jesus está dizendo assim: aquele que abrir mão de tudo aqui nessa terra, contra opiniões alheias. Às vezes é alguém que é crente sozinho dentro de casa, às vezes é alguém que os pais não é evangélico, às vezes é alguém que o esposo não é evangélico, a esposa não é crente, às vezes é um crente sozinho dentro do lar, contra as opiniões. Às vezes alguém diz assim: para que tu é crente? Para que esse negócio de crente? Esse negócio de servir a Jesus? Esse negócio de estar dentro da igreja? Esse negócio de todo dia estar buscando? Para que isso? Essas opiniões alheias que às vezes vem para bombardear a nossa mente. Mas Jesus disse: aquele que abandonar as opiniões alheias, deixa pai, deixa mãe, deixa casa. É alguém dizendo que a gente é fanático, mas a gente vai abandonando as opiniões alheias, dizendo: eu abro mão de tudo para seguir a Jesus. Ele é meu tudo, Ele é minha herança, Ele, oh meu Deus do céu, Ele é tudo para nós. Quando eu leio esse texto, o Espírito Santo me faz lembrar de um jovem que cresceu. Esse jovem cresceu em um lar idólatra, em um lar, ele desde pequeno, a sua família muito devota, e ele cresceu num lar idólatra, e ele muito devoto, participando das reuniões. Mas teve um dia que ele foi para outro estado para fazer uma prova, e quando ele chegou no outro estado para fazer esta prova, uns irmãos da igreja que pregam Jesus Cristo ressuscitado falou do amor de Jesus para ele, e automaticamente ele abriu o coração, foi abraçado pela graça e aceitou a Jesus como um Salvador. Aí a família dele ligou para ele: olha, como é que está aí? Como foi a viagem? Vai ser quando a prova? Ele disse: a viagem foi muito boa. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Olha, logo para a família religiosa, uma família que não acreditava no evangelho pleno. Aí ele disse: olha, os irmãos me visitou aqui e falou de Jesus para mim, e agora sou crente. A mãe ficou enfurecida: meu filho, não, meu filho, a gente tem um dogma, a gente tem uma religião, você foi nascido e criado nesta religião, não é possível. Olhe, seu pai e eu vai aí para tirar esse negócio da sua mente. Você não é crente coisa nenhuma não. Aí viajaram, chegaram lá, quando chegou lá, bateram na porta e disse: meu filho, a gente vai tirar esse negócio da sua mente, você não pode ser isso não, meu filho, esse negócio de Bíblia não. Aí ele disse: olha mamãe, a senhora chegou atrasada, até ontem estava na minha mente, agora desceu pro meu coração, e não tem como sair mais, porque a palavra está dentro de ti, na tua boca, no teu coração, e está impregnada. A palavra está dentro de nós. Jeremias disse: quando eu queria parar de falar a palavra, ela era como fogo. Jeremias tentava segurar a palavra, ela vinha para as mãos, vinha para os pés, vinha para o peito, tentava segurar a palavra. Ele disse: quando eu pensava em parar, a tua palavra era como fogo que me consumia por dentro. Só quem ama a palavra, levanta a tua mão assim comigo. Só quem ama a palavra, dá um brado de glória, porque a palavra está dentro de nós. Que perder a sua vida, salva-la. Que perder a sua vida, achá-la ao lado de Jesus. E aqui eu quero citar uma frase que não é minha, mas eu achei interessante, acerca desse deixar tudo de Mateus
Sim, o céu pagará qualquer prejuízo que sofremos para ganhá-lo. Entretanto, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. E aqui eu repito esta frase: o céu é capaz de pagar qualquer prejuízo que sofremos para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Qualquer prejuízo que sofremos para ganhar o céu vai pagar quadruplicado. Entretanto, se nós perdermos o céu não pagará nada pelo prejuízo, porque perder o céu é um prejuízo muito grande. Mas aquele que encontrou Jesus, oh glória, que ouviu a voz de Jesus, que atendeu o chamado do Mestre, está só aguardando o toque da trombeta, está só aguardando a promessa da sua vida, está só aguardando Jesus chegar nas nuvens, pois a trombeta tocará nos quatro cantos da terra, e esta igreja será tirada. Glória a Deus. A Bíblia também vai falar de Tomé, sim, o discípulo que duvidava. E aqui já encaminhando para a conclusão, Tomé era um discípulo que duvidava, chamado de Dídimo, um nome que tanto no aramaico como no grego significa gêmeos. Há 3 ocasiões nas quais ele aparece em destaque no relato bíblico, e essas 3 que Tomé aparece em destaque está no Evangelho segundo escreveu João. E a letra A do segundo ponto vai nos mostrar que Tomé era um discípulo abnegado. Os irmãos lembram quando ele se mostrou, Jesus estava seguindo para socorrer a Lázaro, indo para a Judéia, e Tomé sabia que havia um murmúrio dos fariseus acerca da vida de Jesus, tentando o matar. E quando Jesus ele diz que vai até a Judéia, na casa da irmã Marta e na casa da irmã Maria, Tomé se dispõe a ir, dizendo até que era capaz de perder a vida por amor de Jesus. Logo isso mostra que Tomé é um discípulo abnegado. Tomé neste evento representa todos os que desejam ir ao extremo por amor a Jesus, ainda que frágeis, inconstantes, às vezes claudicantes. Que palavra difícil, mas eu fui atrás do significado. A palavra claudicante significa que comete falhas ou que não demonstra eficiência. Embora Tomé, um discípulo de ânimo dobro, e ânimo dobro significa aquele que esmorece e não permanece crendo. Sim, Tomé tinha este sentimento, um sentimento de ânimo dobro, que não permanece crente. Ora está pegando o céu com a mão, mas ora não está crendo em nada. Ora está aqui fervoroso, mas ora nem quer vir até para a igreja. Tomé tem esta particularidade, ânimo dobre, claudicante, um homem que comete falha. Já se sentiu assim quando as ações não conseguem acompanhar o coração. Essa experiência não foi exclusiva de Tomé. Os demais discípulos enfrentaram as suas debilidades, conforme Mateus capítulo 26, versículo 35, quando todos os discípulos, Jesus falando acerca da sua morte, da sua crucificação, dizendo que seria levado e seria escarnecido e morreria na cruz do Calvário, os discípulos se juntaram e um a um disseram que estaria com Jesus aonde Jesus fosse. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos, a Bíblia diz, disseram o mesmo. Mas quando a gente lê Mateus capítulo 26, versículo 56, está escrito assim: então todos os seus discípulos, deixando-o, fugiram. Era aquele discípulo que ora estava com Jesus fervorosamente e ora virava as costas para Jesus. É interessante que também Tomé era um discípulo questionador. Conhece alguém assim, que questiona de tudo, que reclama de tudo, que está sempre questionando, querendo ver o lado racional da coisa? E o reino de Deus não funciona no lado racional, no lado humano. O Senhor vai sempre na contramão da lógica. É assim, o reino de Deus é espiritual e vai sempre na contramão do raciocínio. Eu me lembro que Filipe uma vez disse assim: Jesus, onde compraremos pão para este povo comer? Jesus disse: dai voz de comer a ele. Filipe bota a mão no bolso, quando puxa não saiu nada, só o pano. Aí Filipe disse assim: olha Senhor, 200
2 peixinhos. Jesus disse: manda o povo sentar. Isso é fora da lógica, isso é antagônico, isso é fora do raciocínio humano. Não tem como explicar, até porque no dia que se explicar milagre, milagre deixa de ser milagre. Milagre não se explica, milagre se aceita. Milagre não se explica, milagre se dá glória. Milagre não se explica, milagre se agradece. Milagre não se explica, milagre se glorifica. Milagre está fora do raciocínio. Não é assim, irmãos? Aí Jesus refutou a lei da matemática. Parte aí, meu filho. Vou orar aqui, aí levantou para o pai. Eu acredito que Tomé do lado. Pense num obreiro incrédulo. Não cria nada. Negativo. Jesus, ele, será que vai dar certo, Jesus? Conhece crente assim, quando vai mobilizar para um trabalho, olha, não vai dar certo. Olhe, conhece alguém assim? Não precisa dizer não. Precisa dizer não. Mas tem alguém assim que tem esse mesmo sentimento de Tomé, que não acredita em muita coisa espiritual, não acredita não. Na época, pastor, eu, quando cooperando lá na área 36, o evangelista Antônio Gonçalo, que agora está na área 40, ajudando o nosso pastor presidente, quando ele fez parte ali na área 36, a gente, na época desempregado, dirigíamos para ele, levando para o centro de oração, para os cultos, e ele contou para mim uma coisa que tremeu a minha alma. Ele disse que há muito tempo atrás até tinha um jornal Mensageiro da Paz guardado desse testemunho. Ele disse que foi construir uma congregação, e o irmão que tinha recebido uma indenização deu todo o dinheiro, os irmãos cooperaram, mas na hora alguém cerrou a madeira matriz que pegava no meio da congregação, cerrou errado, irmão, faltando um pedaço muito grande para colocar. Não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha nada. Isso está no jornal Mensageiro da Paz. Ele disse: irmão Samuel, eu tenho guardado em casa esse jornal. E a história conta, o testemunho conta que os irmãos colocaram a madeira no chão e disseram: a gente não tem recurso, a gente vai pedir o dono da usina, ele já está cedendo o espaço do terreno, a gente não tem mais recurso, mas a gente vai fazer uma coisa, a gente vai orar. Irmão, crente Tomé nessa hora acha antagônico. Como assim orar? Pelo um pedaço de madeira. Mas quem crê nos mistérios, eita, meu Deus, tu crê nos mistérios de Deus? Tu crê que Deus faz independente de qualquer coisa? Só quem crê no mistério de Deus é coisa de crente, é coisa de doido mesmo. Coisa de crente é coisa de louco. O evangelho é loucura mesmo. Eu testemunho daqueles irmãos humildes levantaram a mão para o céu e começaram a orar: Jesus, a gente não tem um centavo mais, Jesus, mas nós cremos que tu pode. Irmão, fizeram uma oração, não sei como fizeram lá, eu só sei que quando colocaram a madeira matriz, ainda tiveram que cortar um pedaço, porque passou demais. É assim. Eita, meu Deus. Quem entende os mistérios? Quem entende o mistério? Assim como tu não sabe o caminho do vento, nem também não entende como se forma os ossos do vento da que está grávida, também tu não entende o mistério de Deus, que faz todas as... Levanta tua mão nesta noite adorando a Jesus. Tu és um discípulo dele, tu vai viver coisas extraordinárias. Tu crendo ou não crendo, Jesus vai fazer. Porque se tu crer, é Deus. Se tu não crer, também é Deus. Se tu crer, ele faz. Se tu não crer, ele também faz. Eita! Ele não muda a essência dele. Digamos que eu quero a sola dependendo, ele é Deus. Ele exorta, ilumina, ele guia, reina, ele mostra, revela, ele triunfa, vence, ele dá, toma, ama, chama, julga, peleja, sustenta, firma, capacita, enche, ele alegra, satisfaz, abriga, esconde, apruma, conserta, acende, apaga, ele ouve, corrige, adverte, consola, conforta, determina, ele decreta, ampara, pega, fecha, abre, ele é Deus do céu na terra. Só dá glória quem tem, só tem quem recebeu, só recebe quem crê. Deixa eu ver nesta noite quem crê nos mistérios de Deus. Eu creio que nesta noite não tem Tomé aqui não tem Tomé aqui não, porque se tiver Tomé, Jesus vai te pegar pela tua mão e vai
seus mistérios. Aleluia! Meu Deus. Ai, meu Jesus. Jesus vai mostrar para crente que não crê os seus mistérios. Porque Jesus tinha uma agenda para cumprir. E ele precisava cumprir na íntegra. E nada poderia dar errado. Ele teve pouco tempo, mas ele formou cabalmente cada discípulo. E teve discípulo que Jesus deixou formado antes da crucificação. E teve discípulo que Jesus precisou concluir a obra na vida dele depois da crucificação. E a Bíblia vai mostrar que Jesus deixou para formar a vida de Tomé depois que ele foi para a cruz. Ele morreu na cruz do Calvário. João capítulo 19, versículo 30. Depois que ele morreu na cruz do Calvário, Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 19, que Jesus desceu às partes mais baixas. Deixa eu dizer uma coisa aqui e fazer uma conjectura. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus disse assim: eu vou colocar aqui no meu bloco de notas, eu vou colocar aqui, agendar o nome de Tomé, que depois da crucificação eu vou ter um encontro com ele, porque ele precisa mudar o conceito dele racional. Aí Jesus marcou com X assim, ó, no nome de Tomé. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Tomé estava na mente de Jesus, porque embora as tuas debilidades, as tuas fraquezas, mas Jesus não desiste de investir em você. Jesus não desiste de investir em nós. Você poderia compartilhar esta palavra? Diga assim para o irmão que está do seu lado: Jesus não desiste de você. Diga para ele, diga para ela, diga assim: Jesus não desiste de você. Agora você vai dizer assim: você está na agenda de Jesus. Você está na agenda de Jesus. Ele poderia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu você. Isso aqui é tremendo. Eu estou sentindo uma coisa tão tremenda aqui nesta noite. O Senhor fala nesta noite para a sua igreja. Eita, meu Deus. Jesus desce as partes mais baixas. Veja a agenda de Jesus e colocando também Tomé. Tomé está incluso em tudo que Jesus ia passar. Jesus vai nas partes mais baixas. Jesus prega para os espíritos. Isso foi no intervalo da sua morte e os 3 dias que ele passou. A Bíblia diz que ele prega para os espíritos em prisões. E ali pregar não era na questão dos espíritos se converter ou se arrepender. Não, Jesus prega para os espíritos, provando que ele é o Filho de Deus, que tudo aquilo que estava profetizado acerca dele se cumpria na pessoa dele. Ele pregou para os espíritos em prisão. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 2, versículo de número 14 da carta anônima aos Hebreus, que Jesus venceu aquele que tinha o império da morte. Sim, porque a morte tinha um império. Ele chamava de império da morte. Havia 3 compartimentos no império da morte. Havia o Hades, um grande abismo, e o seio de Abraão. Dava para se ver. Lembra quando Jesus ele pregou no capítulo de número 16 de Lucas, versículo 19, que ele conta a parábola de Lázaro e o rico? Nos dá uma conotação de que quem estava no Hades conseguia ver quem estava lá no seio de Abraão. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele desceu lá nas partes mais baixas, e todo aquele que morreu no Velho Testamento passou pelo império da morte. Me permita conjecturar, era como se a morte, vestida com um jaleco, com a prancheta na mão, fazia pergunta: como é teu nome? Aí alguém dizia assim: Abraão. Fizesse o que para estar aqui? Peguei, olha, lado direito, sobe para o seio de Abraão. Tu és de onde? De Sodoma e Gomorra. Morreste no pecado, não foi? Lado esquerdo, vai para o lugar que é pranto e ranger de dente. Aí todos do Velho Testamento passavam pelo império da morte. Aí de repente entra o Novo Testamento. Aí quem é que chega? João Batista. Morreu decapitado por Herodes, a morte com a prancheta na mão. Como é teu nome? Meu nome é João Batista. Tu és filho de quem? Eu sou filho de Zacarias. Fizesse o que para estar aqui? Eu peguei. Tu vai passar quanto tempo aqui? Aí João Batista disse: só 3 anos. Olha, dona Morte, está vindo um aí que quando eu estava lá em cima eu só batizava com água, mas esse que está vindo aí, ele é mais poderoso do que eu, porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus do céu! E parece até que eu estou vendo. Na sexta-feira ele dá o brado lá no alto do Gólgota, lá na
Quando ele dá o prato, ele desce. Eita, parece que eu estou vendo Jesus. Ele desce, e quando ele desce, eita, a morte olhando para ele, como é teu nome, rapaz? Ele disse, meu nome é Jesus. E o nome do teu pai? O nome do meu pai é Jeová. Tu conhece da onde? Eu vim lá do alto do Gólgota. Fizesse o que para chegar aqui? Eu não fiz nada. Eu vim transportar as almas que estão no seio de Abraão. Levou cativo o cativeiro, deu todos aos homens. Você pode levantar sua mão nesta noite e dar um prato de glória para Jesus. Terceiro dia, ele se levantou. Quando ele se levantou da tumba, a Bíblia diz que um anjo removeu, e eu gosto da expressão de Mateus, chegou removendo. O anjo não contou 1, 2, 3, o anjo não viu o tamanho da pedra, já chegou removendo. E quando o anjo removeu a pedra, eles disseram, diz lá aos discípulos que ele está vivo. Jesus pega a prancheta no bloco de nota, vou atrás de Tomé, vou atrás de Tomé agora. Eita, próxima parada, Tomé. Oh glória a Jesus. Oh glória. Diz o irmão que está do teu lado, Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar. Tinha surgido uma história lá em Jerusalém que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, tudo com medo, as portas fechadas, janela fechada, tudo trancafiado, tudo fechado. De repente chegou ele, quem? Jesus. Entrou por onde, irmão Samuel? Estava tudo fechado. Ele passou, foi pela parede, ele passou pela parede e se materializou na frente dos discípulos. O discípulo, misericórdia, é o Espírito nada, pega um pedaço de pão, um pedaço de peixe, porque o Espírito nem come pão, nem come peixe. Sou eu, Jesus, e tem outra. Ele dá todo o poder do céu e toda a terra. Não sobra poder para ninguém. O poder é dele. Que coisa tremenda. Começou com Pedro, começou com Tiago, começou com todos ali, mas Tomé não estava. Jesus não dá vias perdidas. Jesus disse, vou dar outra oportunidade, porque eu disse, vão dizer a ele, eu vou ver se ele mudou o conceito deles, se ele crê ou não crê. Aí Jesus foi embora da reunião. Quando Tomé chega na casa, batendo na porta, alguém abre, olha, Tomé não sabe de uma. Sabe quem foi que teve aqui? Tomé não, Jesus. Tomé, Jesus, deixa de brincadeira, rapaz, que Jesus coisa nenhuma, eu vi que ele morreu na cruz. Aí Jesus, como é onisciente, onipotente, onipresente, conhece todas as coisas, conhece o teu sentar, o teu levantar, o teu deitar, conhece a tua vida por dentro, por fora, a tua história. Jesus disse, eu vou marcar na agenda e vou ter um encontro com ele. Jesus vai ter um encontro contigo, viu? Jesus vai ter um encontro. Jesus marcou na agenda deles e foi outro dia lá, agora com Tomé. Para ter um encontro. De repente, eles estão conversando, Jesus entra de novo. Por onde, irmão Samuel? Pela porta? Não. Ele já com o corpo glorificado, já se movimentava para onde ele queria ir. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele era levado pelo Espírito, o Espírito arrebatava eles e materializou ele diante dos discípulos. Jesus disse, ei Tomé, calma, vem cá. Tu disseste que só crê se tocar na mão e tocar do lado, vem cá. Tomé, quando olha para ele, diz, agora eu creio, Jesus, agora eu creio nada, toque na mão, toque aqui, toque. Agora eu creio, Jesus, espera aí, toque aqui, aonde os cravos furaram, toque na mão esquerda também. Agora eu creio nada, toque aqui do meu lado, toque aqui onde a lança furou, toque aqui do meu lado. Aí Jesus disse assim para Tomé, olha Tomé, bem-aventurado é os irmãos que estão lá em Casa Amarela, não se importa de doutrina, eles não me viram, mas eles já creem. Só quem crê levanta a mão e dá um prato de glória.
8? Você trouxe adoração? Pastor pede para perguntar se tem alguém que deseja aceitar a Jesus. Pai do céu, vamos no canto aí? Me ajude a levar minha cruz. Cadê o cantor bom aí?